assim, ele era simplesmente uma pessoa maravilhosa, assim. Não me deixava faltar nada, ele era um paizão, assim, excelente, sabe? Mas em seguida ele se envolveu com uma pessoa e tal, ele viajava e eu estava grávida da Larissa, né? E acabou que ele, nesse envolvimento, eu não sei, em Mato Grosso, em Campo Grande, ele foi para lá, uma viagem, e não voltou, mataram ele lá. E isso a gente tinha de 30 para 31 anos, a gente tinha a mesma idade, né? E daí eu falei, e agora? Tô com 3 filhos. A Larissa tinha 1 aninho. Exatamente num dia ela fez 1 aninho, no outro dia ele foi assassinado. Bem na época do 1 aninho dela, né? No dia. E eu fiquei viúva, mas tudo isso nunca me esmoreceu assim. Algo tomava conta de mim. Eu me lembrei dessa promessa. E eu fiquei fortalecida, porque eu já, claro, né, eu já ia na igreja e tal, era cristã, né? E eu me fortaleci nisso, que nada ia me faltar. E que ele ia estar comigo, né, todos os dias. E essa promessa se cumpriu, porque eu fiquei com 3 filhos, eu não fiquei com nenhuma pensão, eu não fiquei com nenhum salário. Bom dia! Estou aqui com uma celebridade hoje, não é sempre que ela aparece por aqui. Aliás, estou convencendo ela a aparecer mais. Mas você conhece o filho dela, que aparece bastante, que é o Léo Oliveira, casado com a Pamela, com 2 filhos maravilhosos. E nessa manhã você vai ter o privilégio de conhecer um pouco da história dela. E olha só o que ela afirma que ela nunca teve medo dos seus filhos se desviarem. Como isso pode ser possível nos dias de hoje, com tanta coisa acontecendo, com tanta informação, com tantas, vamos dizer, cobiças e tentações. Como você, mãe, você, mulher, né? Nós estamos aqui nesse mês de outubro falando com mulheres e nada... eu não poderia deixar de convidar essa mulher que é um exemplo para mim, que é a Dona Isaura Aparecida de Oliveira Silva. Uma salva de palmas, pessoal, aqui, ó. Uhul! Quer dizer que você não está acostumada a falar assim no microfone, Dona Isaura? Como é que é isso? Olha, então, eu sou bem retraída nesses negócios de falar no microfone, subir em púlpito. Sempre tem uma trava, né? Vamos destravar, então, isso hoje. Eu falo mais assim... Falo demais até, só que pessoalmente, assim. E é bem interessante também que muitas vezes que o Espírito Santo fala para você falar algo ou te dar algo, aquilo me trava, daí algo me... Queima dentro de você. Queima, você tem que falar, senão você não fica em paz, né? E você tem filhos que enfim, que tem essa mesma dificuldade de falar em público ou não? Olha, eu acho que não, né? Porque o Léo não tem, né? Nem um pouco de dificuldade. Nem um pouco. Eu acho que é mais da geração, da criação, enfim, da minha personalidade, assim, né? Que eu falo demais, mas assim, quando é para público, eu já não tenho esse costume, né? Então, vamos acostumar você então, né, Dona Isaura? Então, Dona Isaura, você tem 4 filhos. Você me contou que você tem 9 netos e 4 bisnetos. Sim. Quando que você se tornou bisavó? Com quantos anos? 58 anos. Olha, então já são aí... Se eu não estou me enganando, 57, 58. Então, porque já são... Se você tem 65, já são 7 anos. Minha neta A tua neta, mas a tua bisneta tem 7. Olha só, que privilégio. Eu sou testemunha, Dona Isaura, que você é uma construtora de famílias, né? Quando eu estava pensando em você, se você for olhar aqui esses netos e toda essa família que se tornou grande, né? E hoje você também é um suporte, você é uma voz para famílias, você é usada por Deus em sonhos para que famílias estejam bem. Então, é um prazer realmente receber você aqui e saber que você realmente é uma edificadora de um lar, né? Você não só edificou o seu, com todas as dificuldades que você também vai compartilhar um pouco com a gente, mas você também, hoje, você está praticamente
em tempo integral, edificando pessoas aqui na CHF, na nossa Central House Fellowship. Como é isso para você? Você sempre gostou de família? Ou foi uma coisa que Deus foi crescendo dentro de você, foi desenvolvendo dentro de você? Como que é isso para você? Família. Então, família para mim é assim, como diz, é prioridade, né? Sempre foi. Desde criança, eu vim de uma família grande, nós somos em 11 irmãos, e sempre muito, muito unido. Eu nasci, me criei no interior, então a gente era muito simples, mas muito unido, né? Tenho boas lembranças, assim, só boas lembranças dos meus pais, que foi deles, através deles, que eu aprendi, e sempre aprendi a temer a Deus, a conhecer a Deus e a cuidar da família, né? Porque eles sempre cuidaram, mesmo como diz, eu de vez em quando eu falo que eu fui a ovelha negra da família porque eu fui rebelde, eu fugi com 15 para 16 anos, quando eu tive meu primeiro filho e tal, mas eles nunca desgarraram de mim, e isso me ensinou muito que cuidar da família é primordial, né? E principalmente nós mulheres que fomos criadas para gerar e cuidar, né? Do lar, da família. Então acho que na minha vida isso é um ponto primordial, assim. Uau. Necessário para o meu bem, para fazer o bem, começa pela família, né? E a dona Isaura para? Ou a dona Isaura nunca para? Então, às vezes eu paro 1, 2 horas da manhã e durmo até as 6. Da onde vem tanta energia? Conta pra nós. Esse é o segredo que todas nós queremos saber. Da onde vem a energia da dona Isaura? Olha, nem eu sei. Porque às vezes eu tô assim, exausta, mas eu não sei onde, que só pode ser Deus, obviamente, né? Me traz ainda a energia para continuar. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo é necessário. E a minha vida é assim. Eu de vez em quando brinco que o meu nome é trabalho, o meu sobrenome é hora extra. Porque faturando. Quando eu não estou trabalhando no trabalho, eu estou cuidando, eu estou, enfim, né? Correndo atrás. E você trabalha, qual que é a sua... Você faz cortinas também, não é verdade? Que eu vejo muitas pessoas aqui com cortinas bonitas, porque da onde você aprendeu isso? Você aprendeu de casa? Sim, então, é uma história bem longa, mas eu vou encurtar. Eu era casada, tinha ainda 2 filhos, só os 2 primeiros filhos, e eu não tinha uma vida boa assim. O meu marido trabalhava, me sustentava, eu não precisava trabalhar. Eu tinha vida de madame, digamos assim, na época, né, no possível. Ele era um bom pai, um bom provedor. Mas eu quis fazer alguma coisa, entendeu? Aí ele tinha uma tia, né, tem ainda, né? Hoje não trabalha mais. E ela me chamou para trabalhar com ela. Ela fazia cortinas. E tudo que eu aprendi hoje, inclusive, devo a ela, Domitília Verne. E aprendi, na época, ainda fazendo à mão, pregando os rodízios que falava à mão. E isso eu fui aprendendo muito rápido. Era na época ainda dos veludos, dos cetins e tal, né? E aprendi a fazer aqueles drapeados e tal. E logo em seguida ela me colocou para ajudar a atender clientes, né? E daí eu fui só... E não parei mais. Daí ela fechou, eu comecei a trabalhar sozinha e tal. E estou até hoje. Então faz 40 e alguns anos que eu faço cortinas. Olha só. E se você tem algum Instagram para deixar para os nossos ouvintes, numa plena sexta-feira, onde elas estão olhando para suas paredes e estão dizendo, preciso mudar algo aqui. Então, meu Instagram, digamos assim, que está meio... Tá meio parado? Meio parado, mas todo dia a gente faz ele bombar aqui. Que foi inclusive o Léo que fez. Venha mais pertinho do microfone aqui para eles ouvirem você melhor. O meu Instagram é Aura Cortinas. Aura? Aura. Cortinas Oficial. E por que Aura? Então, esse Aura foi criado, eu pedi para nossa mulher tech. Ah, sim. A Letícia. A Letícia. Eu falei com ela que eu precisava de uma marca, assim, né, para minha cortina. Vou colocar mais perto aqui para você. Para minhas cortinas. Aí, agora eu te escuto bem. Aí, ela falou, tá bom, então eu vou criar aqui. Aí ela criou, né, esse nome com a logo.
e pediu para Deus iluminar ela. Então ela falou assim, que tinha tudo a ver, aura com janelas, com cortinas. Isaura. E com o meu nome. Então ela falou que estava muito ligado. E daí foi uma bênção, assim. Muito legal. Uau, muito bom. E me diga outra coisa, o seu nome comprido aqui, que você falou que tem uma história interessante. Isaura Aparecida de Oliveira Silva. Então, gente, é assim, ó. Quando eu nasci, antes de eu nascer, a minha mãe teve uma menina e que segundo a história, porque eu não era nascida, lógico, né? A menina era assim, tipo, eu nasci a menina, que era muito igual. Como se tivesse vindo de novo essa menina. Nossa. E ela morreu, acho que já quase com um aninho, assim, 7, 8 meses, alguma coisa assim, é a história. Na época, talvez não tivesse muito entendimento, mas talvez tal do refluxo. Morreu assim no berço, assim, sabe? Nossa. Essa é a história que eu conheço. E daí a minha mãe resolveu pôr o meu nome Aparecida. Porque apareceu. Isso, por incrível que pareça. Ou era o nome da sua irmã? Não, o nome da minha irmã, eu nem me lembro o nome da minha irmã. Mas é porque eu aparecia muito com ela. Essa é a história que eu escuto, né? Você é a Aparecida. Eu sou a Aparecida. E incrível que esse Aparecida não é da Senhora Aparecida, né? Porque meus familiares eram católicos. Eu fui criada na igreja católica, fiz primeira comunhão, crisma, todas essas coisas. E não é dessa... Porque eu tenho uma dádiva muito grande na minha família, assim, ó. Que mesmo católicos, nós não éramos idólatras. Os meus pais, é incrível, assim, eu me lembro disso, sabe? Eles liam a Bíblia? O meu pai... Como é que funcionava? Então, o meu pai era assim, ó. Todas as tardes, praticamente, da minha vida, desde criança, que eu correndo para lá e para cá, com os só 11 irmãos, né? Na época, bastante criança em casa. O meu pai tinha uma Bíblia grande e ele lia todos os dias à tarde, sentado numa cadeira, ele lia a Bíblia sempre em voz alta. Então a gente correndo para lá e para cá e estava ouvindo ele ler a Bíblia. Ai, que legal. E isso marcou muito a minha vida, assim, sabe? Acho que de todos os meus irmãos, né? Isso faz com que não seja idólatra, porque você está tendo uma comunhão com a palavra, né? Então você tem o teu relacionamento ali. E interessante como isso constrói um ambiente familiar saudável também, né? Que é a palavra ali sendo lida, sendo falada. Verdade. Então tá bom. Nós estamos aqui conversando com a dona Isaura Aparecida de Oliveira Silva. E ela vai compartilhar então um pouco agora uns textos da Palavra de Deus que falaram muito com ela. E ela vai falar sobre o tema famílias protegidas, né? Sobre essa afirmação, né? Você nunca ter medo do que os teus filhos vão se tornar, né? Como que isso foi verdade na vida dela. É pra lá? Mas eu vou ler, né? Não tem problema. Quem sabe faz ao vivo, né, dona Isaura? Então, bom, pessoal, eu tenho marcado na minha vida um texto que é Isaías 54, que na época eu ainda era casada, eu não era viúva ainda. E eu tive uma experiência assim, eu não sei explicar se era incrível, se era... Sobrenatural. Sobrenatural. Eu estava assim à noite dormindo, já na madrugada assim, e o meu esposo do lado, né, que é falecido já. E daí veio assim, eu acordei como se o quarto tivesse tomado por uma nuvem pesada. Aquilo me arrepiava inteiro, eu não conseguia entender. Aí eu acordei assim, e daí acordei ele, e daí eu falei assim, meu Deus, tem algo estranho aqui, algo estranho, né? E na hora o Espírito Santo falou assim, abre a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e abri nessa promessa aqui, sabe? Então, eu não entendi muito no momento, porque fala da viuvez, e daí em seguida eu fui ver, né? Que ali em Isaías 54... Deixa eu ver aqui. 54... Gente... Está mais para o final, né? Da viuvez... Aqui, ó, 54:4. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude.
e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Uau. E daí, na hora eu não entendi, porque eu não era viúva, né? Mas palavras de Deus são específicas para quem ouve e um dia vai entender, né? Uma hora vai fazer sentido. E daí eu continuei lendo essa palavra e veio ali uma promessa muito linda que fala sobre meus filhos, né? Isaías 54:13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças, ou seja, dos seus filhos, né? Então eu me apeguei a isso, sabe? Eu li todo o contexto, se alguém depois quiser ler e ver, que tem só promessas aqui, promessas maravilhosas de que você não vai ser desamparada, não importa a situação, não importa se você tem alguém, um esposo para te amparar. Tem momento que você pode ter todo mundo, mas você vai precisar só de Deus. E daí eu entendi. Passou-se alguns anos, né? Eu tinha só 2 filhos nessa época. Só o Márcio e a Aline, os mais do velho. Aí depois passou mais um tempo, eu fiquei grávida da Larissa, que é a minha caçula, né? Larissa Oliveira hoje. E em seguida eu fiquei grávida e eu tive alguns contratempos, alguns problemas digamos assim, de infidelidade, né, em casa e tal. Mas ele era simplesmente uma pessoa maravilhosa, assim. Não me deixava faltar nada, ele era um paizão, assim, excelente, sabe? Mas em seguida ele se envolveu com uma pessoa e tal, ele viajava e eu estava grávida da Larissa, né? E acabou que ele, nesse envolvimento, eu não sei, em Mato Grosso, em Campo Grande, ele foi para lá, uma viagem, e não voltou, mataram ele lá. E isso a gente tinha de 30 para 31 anos, a gente tinha a mesma idade, né? E daí eu falei, e agora? Estou com 3 filhos. A Larissa tinha 1 aninho. Exatamente, num dia ela fez 1 aninho, no outro dia ele foi assassinado. Bem na época do 1 aninho dela, né? No dia. E eu fiquei viúva, mas tudo isso nunca me esmoreceu, assim. Algo tomava conta de mim. Eu me lembrei dessa promessa. E eu fiquei fortalecida, porque eu já, claro, né, eu já ia na igreja e tal, era cristã, né? E eu me fortaleci nisso, que nada ia me faltar. E que ele ia estar comigo, né, todos os dias. E essa promessa se cumpriu, porque eu fiquei com 3 filhos, eu não fiquei com nenhuma pensão, eu não fiquei com nenhum salário. Porém, essa questão de eu querer aprender a cortina lá atrás, né, eu já estava trabalhando com isso, tinha uma profissão, digamos assim, né? E realmente, a única coisa que ficou foi uma pequena, como é que fala, seguro que ele fez lá, né? Que na época eu me lembro que eu comprei um apartamento com esse seguro e faltou um pouquinho lá e consegui arrumar e pagar o apartamento. E eu tive, assim, uma dádiva de Deus muito grande para criar esses filhos sozinha, né? Que eu não tinha um marido mais, eu não tinha uma pensão, mas tinha 3 filhos para criar. Então, dificuldade todo mundo passa, mas necessidade nunca passamos. Então, assim, Deus sempre supriu todas as minhas necessidades, todas as minhas... com os meus filhos, né? Eu tive talvez ainda com pouca idade, com 3 filhos, porque 31 anos com 3 filhos, a gente não tem a experiência que tem hoje com 60, né? Porque eu sempre penso assim, toda mulher devia ser mãe com a sabedoria de 50, 60 anos, porque é bem diferente, né? Por isso que é bom ter algumas avós sábias por perto, não é verdade? Mas enfim, essa é a história que eu me apeguei aqui. E também tem uma outra palavra para a gente não temer o futuro, que é em Provérbios 31, 21. Deixa eu ver aqui. Que é sobre a palavra lá, sobre
a mulher sábia, né, a mulher prudente, que diz assim: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Então, eu entendo que nessa palavra aqui, se a mãe, a mulher, né, que cuida do seu lar, que cuida dos seus filhos, e que principalmente entrega ele nos caminhos do Senhor, ensina ele nos caminhos do Senhor, desde pequeno, ela não tem que temer quando chega as adversidades, né, que chega o inverno rigoroso, que chega as adversidades, os dias difíceis para eles, porque eles estão no caminho. Por mais que as coisas aconteçam, eles vão conseguir suprir, eles vão conseguir ser sustentados, porque eles foram sustentados e cobertos por orações e por confiança e por fé, né? Por mais que no momento eles se fraquejam na fé, a sua fé, a fé daquele que orou por você, daquele que te cobriu, que clamou, que pediu que Deus esteja ali, e Deus está ali, né? Sempre vai estar guardado, né? Então essa é uma promessa de que os filhos estarão guardados, porque os filhos não são teus, né? Você gera, você foi criada para gerar, você é mulher, você gera, você cuida, você ensina, né? Você ama, mas quem protege realmente é Deus, porque você não está em todos os lugares ao mesmo tempo como Deus está, né? Às vezes a gente acha que tá, né? A gente pensa que tá, a gente quer estar, às vezes. A gente às vezes quer ser um mosquitinho para estar lá onde eles estão, dizendo, o que será que eles estão fazendo? Mas como você não pode, você simplesmente entrega, né? Fala, ó Deus, eles estão lá, guarda a sua entrada, a sua saída, que é o que eu sempre faço para todos, né? E não só para os filhos, O que você faz? Não entendi. O que você faz? Eu entrego, né? Eu digo assim, Deus, eles estão lá, eu não posso estar, mas o Senhor guarda a sua entrada, a sua saída, e onde eles estiverem, estarão guardados. Por mais que às vezes eles estejam no lugar onde Deus talvez nem entre lá dentro, mas está ali guardando eles, né? Mas faz parte de cada um, né? Da vida de cada um, da história de cada um. E eu estendo isso não só para os meus filhos, mas a mesma coisa eu faço com netos e bisnetos. Então, eu creio assim fielmente que eles estão guardados e que nada de mal vai acontecer e que cada vez que nasce um neto, um bisneto, eu sei que nasceu uma esperança para esse mundo, porque eles são ensinados, eles estão sendo ensinados todas as oportunidades que eu tenho, e cada vez que eles precisam, eles sempre recorrem a mim, né, nas dificuldades, e a palavra creia que Deus vai fazer, vai ser melhor, vai dar certo. E Deus está guardando. Então eu creio nas promessas que cada um que nasce será a diferença nessa geração, será né, uma esperança, né? Porque eu creio que Deus fez, faz e fará na vida deles. A boa palavra, né? A boa promessa de Deus. A boa vontade de Deus permanece na vida deles. Nessa guardado no inverno ali, eu tenho uma história bem rapidinha, não sei se dá tempo. Dá tempo. A Larissa tinha, acho que 8 para 9 anos, eu não tinha nem o Léo ainda. E num domingo de eleição, a gente saiu para votar. E eu morava aqui, perto do Paraná. Não, como é que é? Ali perto da Kennedy, sabe? Paraná Clube? E votava lá no Boqueirão. Nossa. E daí, domingo, estava toda a família em casa. Vamos todo mundo junto passear, um dia bonito e tal. E fomos. Eu com uma Paraty, enchi o carro de filhos. A Aline estava com essa minha neta, caçula, no colo, recém-nascida. E a Larissa na frente comigo e uma sobrinha minha atrás. Eu não me lembro mais quem estava ali. E fomos. E no atravessar a linha verde hoje, ali na Brigadeiro Franco, que vai sentido Vila Auer, né? Lá em cima. Eu parei no sinaleiro e estava vermelho, né? Eu parei, tinha um carro na minha frente, se não me engano, um Fusca. E abri o sinal. E o Fusca foi, e eu fui. Abri o sinal e eu fui, né? E um caminhão que vinha não parou no sinal vermelho. E me pegou em cheio na Paraty.
E me arrastou assim por mais de 30 metros. Só escutei o estrondo. E não sobrou um vidro no carro. Acabou com o carro. Mas não aconteceu nada com ninguém, nenhum corte daqueles vidros. A não ser que a Aline bateu, porque foi bem onde o carro bateu a cravícula, daí deslocou a cravícula, alguma coisa assim. Uhum. E a Larissa, por estar sem cinto, né, bateu a cabeça na frente, então fez um... Mas fomos para o hospital, fez vários exames e não teve nenhuma fratura, nenhuma sequela. Caminhão, e numa semana antes, eu frequentava a igreja Jesus Cristo Liberta, do pastor Bira, que foi onde eu aprendi muito na época. Lá eu aprendi muitas coisas que me fortaleceu na fé. Né? Tive algumas adversidades lá, mas Deus sempre estava na frente. E não fui derrotada pela religiosidade, porque também tinha muita palavra ali de fé, de verdade. Fui ensinada, meus filhos ali. O Léo cresceu ali dizendo, pequenininho assim, mexendo nos instrumentos e dizendo toda a vida que quando ele crescesse ele ia ser pastor. Esse é o testemunho dessa igreja também. E numa das palavras lá, quando o pastor Bira estava pregando e tal, e ele era muito usado por Deus, né, pelos dons do Espírito Santo de revelação, ele falou assim, Deus me revela que uma família inteira está sendo guardada, ele está abraçando e guardando de um acidente. Uau. E até me arrepia quando me lembro que na semana seguinte aconteceu isso. E eu creio na palavra profética, eu creio por isso eu creio tanto que Deus guarda, entendeu? Porque ele, não só quando ele fala, mas mesmo quando ele não dá a palavra, ele está te guardando. Então é para testemunho quando ele dá a palavra, né, que Deus guarda. Então é tremendo isso, assim, e eu sempre sou firmada nessas palavras, né? Eu tive uma caminhada com algumas irmãs há uns anos atrás, do Reteté, da Assembleia, ia muito em montes, e o Léo desde pequenininho ia nas madrugadas e nas vigílias com a gente, tocando violão, e também sempre recebia as promessas das missionárias, das profetas, né? Que ele estava juntando tesouro no céu e que ia ser um grande homem. Porque desde pequeno ele me seguia, ele me acompanhava, né? Tocando o violão dele lá, e teclado, e enfim. Então eu creio assim, numa família guardada, numa família protegida, quando a mãe, por mais que tenha adversidades, por mais que problemas venham, todos os dias a gente tem um leão para matar. E a gente às vezes mata 10 e nem vê, né? Porque Deus está ali junto. Mas eu creio numa família protegida quando a sua fé e a sua meta é guardar e ensinar os seus filhos, né? Ensinar a palavra, exercitar a fé. Exercitar a fé é fundamental numa criança, num adulto, num adolescente, num jovem, em qualquer idade que eles tenham. Fortalecer eles que Deus está ali. Não importa se está mal o dia, se está bom, Deus está ali guardando, fazendo, protegendo, abrindo portas, fechando portas. Porque eu oro muito assim, Senhor, todas as portas que não é para eles entrar, feche. E todas as portas que é do Senhor, abra. E que eles tenham esse entendimento, né? Que o Senhor está ali com eles, porque o Senhor me deu essa promessa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa promessa, não só na minha família, eu, mãe, e meus filhos, netos e bisnetos, como toda uma geração dos meus pais, todos os meus irmãos. Hoje todos servem ao Senhor. Irmãos, sobrinhos, todos eles servem ao Senhor. Então, isso já vem lá do meu pai, da minha mãe, né? Uma geração. Todos esses 10 aqui? Todos eles. Não é possível, Dona Isaura. Todos eles dentro da igreja fazendo a obra. Todos, fielmente, assim, todos. 11 irmãos. Todo. A pastora Ana, que é a minha irmã mais velha, que eu já morei em Cascavel, ela é pastora na Sara. As minhas irmãs todas servem o Senhor, são assíduas, né, dentro da igreja, na quadrangular, nas igrejas que servem, né? E irmãos e irmãos, todos servem ao Senhor, graças a Deus. É uma promessa que Deus deu e Ele é fiel. E assim é a minha geração, e eu creio que todas as gerações serão assim, a partir dos meus pais, né? Que foram fiel a Deus, que sempre foram fiel, que sempre ensinou o bem, que sempre ensinou
o caráter perfeito, o que é ser uma pessoa honesta, o que é ser uma pessoa certa, o que é ser uma pessoa que teme a Deus, né? Uau, não sei se você, como eu, está surpresa, né? Acho que tem uma caixa de surpresas aí, já estou indicando no Bíblia na Sobremesa, para quem quiser ouvir mais a Dona Isaura. E interessante, Dona Isaura, que minha mãe também ficou viúva, né? E eu acredito que uma das coisas que talvez você e ela tenham em comum é que vocês perseveraram em levar os filhos à igreja, à comunhão. Você comentou sobre algumas igrejas que você frequentou. Como é isso para você, a palavra igreja, em relação a uma mulher viúva com 3 filhos? O que a igreja representou para você nesse momento? Representou, assim, o que a Bíblia diz, né? Que realmente eu fui cuidada como viúva pelos pastores, pelas pessoas da igreja. Eu sempre fui muito amada por todos. Eu sempre fui muito envolvida com tudo, junto, né? Sempre, para variar, assim, tipo, na cozinha, nos cafés. Você viu que a palavra tudo acompanha a Dona Isaura, né? Servir. Todos os irmãos estão no caminho, ela faz tudo, ela está em tudo. Então, realmente, é verdade o que você está falando, é verdade. Bombril, mil e uma utilidades. É verdade. Mas graças a Deus pelos dons e talento, e principalmente louvo a Deus pela saúde que Ele me dá, né? Que Ele tem me dado, que tem me sustentado. Então... E que você acredita nesse movimento que fala sobre, não, você pode ser igreja em casa, você não precisa ir a algum lugar. O que você acha disso? Você que teve esse amparo, né? Você que teve esse amparo, que talvez algumas pessoas não tiveram a mesma experiência que você, mas o que você diz para essas pessoas que acham que isso não é necessário para os filhos, que... Eu acho assim, ó, que quando Deus criou o homem, Ele criou para relacionamento. E relacionamento é você se relacionar com as pessoas, né? E não tem lugar melhor de relacionamento e edificação do que uma igreja, uma família de Cristo. Porque ali você é fortalecido, ali você é vulnerável, você pode ser vulnerável com pessoas que você conhece e confia, porque é sua família, né? E ali Deus está trabalhando através da sua vida para ser abençoado e para abençoar também, né? Porque não só, a gente não vai lá só para receber, a gente não vem na igreja para receber, mas sim para dar, né? Para dar o testemunho de fé que você tem, para dar uma palavra para um amigo que vem se abrir, para uma irmã, né? Que às vezes você que nem numa mesa do Wonders, por exemplo, que várias vezes tivemos algumas experiências incríveis, que é confessar seu pecado, o que te aflige, e você escutou histórias ali que você não imaginava que aquela pessoa podia estar passando. E que ali você pode estar dando uma palavra, você pode estar orando por aquela causa. E isso só acontece dentro de uma igreja, dentro de uma comunhão, de uma comunidade, né? Uhum. Você é abençoado em casa? Você pode fazer culto em casa? Deve, né? Fazer com a sua família, levar a palavra. Mas a comunhão de uma igreja, eu acho que é essencial para a vida de qualquer cristão, né? Porque fortalece, porque você é sustentado pela palavra, né? Porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é bom você estar ouvindo o tempo todo, mas a comunhão junto com o ouvir faz toda a diferença, né? É incrível estar numa família como a gente está. Eu tinha a família antes lá, né, da Jesus Cristo Liberta, que eram maravilhosos também. Mas hoje eu estou aqui, é totalmente diferente, assim, o contexto de tudo, né? Mas a palavra é a mesma, né? Não sai da verdade, né? A palavra pura, né? A palavra é verdadeira. E a comunhão aqui é incrível. Então, a comunhão aqui fortalece. Eu sei de vários testemunhos que a comunhão aqui curou, fortaleceu, abençoou, ajudou. Como é que alguém vai te ajudar se você não sabe que está necessitada? Né? Ou como é que, em oração, às vezes financeiro mesmo, às vezes em palavra, né?
Então, acho que a comunhão de uma igreja é tudo na vida de uma família, de um cristão. Obrigada por nunca ter desistido, né? Obrigada por cada esforço, cada noite, né, que você dormiu um pouco menos. Mas você realmente é uma inspiração e um pilar aqui nessa... Como é que diz o meu esposo? Nesse ambiente... Como é que é? A sociedade, uma mostra. Não, é uma comunidade. Tem palavras que é pra gente substituir, eu já esqueci. Enfim, né? Porque o nosso culto no cinema não é um culto, é uma sessão. E essas palavras novas aí não são muito do nosso vocabulário. No começo eu estranhava meio tipo assim, esse sessão. Povo tudo americanizado, tem aqueles cultos em inglês. Eu falei, eu não entendo inglês nada. Mas sabe que até já tô começando a entender um pouco inglês. Olá, Dona Isaura. Internacional aí. Não, eu não falo, não, mas eu algumas palavras já conheço. Aí, ó, viu? Então, essa é a nossa dona querida Isaura, né? Fique mais atento aos próximos episódios também do Bíblia na Sobremesa, que ela vai estar lá falando mais, contando mais, né? Diz que a história dela dá um livro, a gente quer ler esse livro logo. E, nossa, queria reforçar, dona Isaura, que esse mês nós temos um evento especial. Inclusive, a dona Isaura foi também modelo, né, nas nossas fotos. Pois é. Foi a primeira vez que você foi modelo? Foi a primeira vez. Igual a sua nora Pamela? Modelando? Inspirada por ela, né? Já tá a caminho a Olive também, né? Como é que foi essa experiência de ser modelo pela primeira vez aos 65 anos de idade? Conta pra nós. Gente, então, ser modelo é legal. É isso que faz uma comunidade. É isso que faz a comunhão, é isso que faz a convivência com mulheres modernas, né? Modelos. E te tira todo o medo, toda a trave. E eu fui lá e deu certo. E foi muito bom. E você vai estar com a gente na conferência Encontre a Voz? Com certeza, né? Já está falando aqui, ó, Encontre a Voz já está fazendo todo sentido. Com certeza. A conferência já começou, né? Você pode estar com a gente presencialmente. Se você não pode estar também, você pode estar orando com a gente. Eu queria pedir, dona Isaura, se você puder finalizar, então, nosso podcast aqui do Bíblia na Mesa, um evangelho sem agrotóxicos, né? Está orando com a gente, declarando também sobre as pessoas, as famílias, as mulheres que vão estar ouvindo esse podcast. Aqui. Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Sim, o Senhor sabe o quanto eu resisti quando a Aline me chamou. Mas daí o Senhor falou assim, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. E eu vim que o seu Espírito Santo nos guia, é Ele que fala, não é nós, a glória e a honra é tudo do Senhor. E eu quero declarar esse dia um dia de bênção em cada lar, em cada família, em cada mãe que está escutando, que tem as suas dificuldades, em cada esposa, em cada mulher. Eu declaro vida em abundância, esperança em fé, em nome de Jesus. Que as adversidades vêm, mas Deus está à frente, Deus está contigo. Eu quero abençoar o seu dia, a sua semana, a sua vida, a sua família, que sejam prósperas, que sejam guardadas pelo Senhor, que sejam instruídas pelo Senhor a cada momento e que Deus abençoe a cada lar, cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, dona Isaura. Amém.